Esse negócio de cérebro grande é muito interessante, né? Porque a gente tem O essa... teu contato no meu celular é Álvaro Cérebro Gigante. Olha só que honra. Então sabe o que isso quer dizer? Que eu sou antigo. Olha que coisa louca. A gente está acostumado a pensar assim, né? O futuro da humanidade, né? Aquela coisa, puta, vamos viajar, colocar nossa imaginação futurística a serviço aí da nossa projeção do que vai ser a espécie humana. Aí você imagina aquele ser humano magrinho, Meu careca, pai falava isso direto com um pra mim. mega cabeção, não é isso? Aham. Por que tem um mega cabeção? Cérebro grande. Agora, olha que coisa que quase ninguém sabe. O cérebro humano, ele na verdade vem encolhendo e não aumentando. Caralho. Sim, há 3 mil anos atrás, existe uma tendência hoje em dia né, na área nessa área que faz os estudos de fósseis de cérebro e etc. Então, é uma área até difícil da gente nomear, né? Que área é essa, porque é uma área multidisciplinar, tá? Que tem, enfim, tem uma antropologia, tem uma biologia molecular forte, tem uma arqueologia fundamental, enfim. É um conjunto de áreas que vem se encontrando para fazer estudo de genoma, enfim, de fóssil. E esses estudos já basicamente mostraram, tá? É incontroverso, que o cérebro era maior na média 3 mil anos atrás. Caralho. Mas não é meio... Não é esquisito isso? Porque, a princípio, quanto mais cérebro, mais inteligente. Então, exatamente. Exato. Então a gente tá pra mim ficando faz mais sentido. burro. Então a gente tá ficando mais burro, é isso? Olha só, Caralho. não, a gente não está ficando mais burro. A gente está ficando mais dependente do nosso cérebro ampliado. Que é as Porque, tecnologias. assim, ó, as tecnologias, isso. Mas a gente tem que entender tecnologia no sentido amplo, aí é isso mesmo. Olha só, há mais ou menos, um pouco mais de 5 mil anos, a gente começou, né, como espécie, o desenvolvimento da escrita. O que a escrita faz, entre outras coisas? Ela migra a memória de longo prazo para um registro externo. É nesse sentido que a gente está falando de tecnologias. A gente pode escrever a história da cultura através de duas grandes linhas. Os nossos dispositivos de aumento motor e os nossos dispositivos de aumento cognitivo. O que é dispositivo de aumento motor? É, por exemplo, o uso das ferramentas, é, por exemplo, o tear mecânico, quando a gente vai, né, olhar, por exemplo, Revolução Inglesa. É uma revolução super cognitiva, tá? Super complexa. Mas o papo de uma máquina que gera produção se traduz pelo quê? Eliminação de braços. Então é nesse sentido. Século XX, mecanização da indústria. Braço. Por quê? Porque as coisas que a indústria estava produzindo, ela permaneceu produzindo. Ela simplesmente aumentou a escala, velocidade, reduzindo a necessidade de trabalhadores. Em outras palavras, ela não mudou a qualidade do produto, ela mudou o método de produção. E ela mudou eliminando trabalho no braço para colocar trabalho nesse braço. Beleza. Agora olha essa outra história. A gente inventa a leitura, a gente aprende com a escrita. A gente, na verdade, começa registrando em cavernas, fazendo desenhos rupestres, essa coisa toda. Aí a gente vai para os registros mais formais. Aí a gente inventa a calculadora. Como é que a gente inventa calculadoras? Calculadoras primitivas, o ábaco, tá? Então, é um negócio que tem mais de 4 mil anos, tá surgindo na Mesopotâmia, na China, todo um monte de lugar mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Então, surge essa calculadora. Aí, a gente vai evoluindo como sociedade e olha o que a gente inventa, que coisa mais interessante. A gente inventa registros que permitem você conversar com pessoas que estão falando outras línguas, ou seja, a gente inventa a tradução, a gente inventa as correlações entre o que uma pessoa fala aqui, outra pessoa fala tal, e a gente começa a ampliar a nossa escala de entendimento. É assim que, por exemplo, o comércio dependeu fortemente, né, foi dependente num determinado momento dessa habilidade de ter uma comunicação comum. Até uma coisa interessante, quando eu era criança, todo mundo acredita, não todo mundo não, mas tinha aquela coisa do Esperanto, né, que essa é a língua Aham. o Esperanto existe. Meu avô sabia falar esperanto. Então o Esperanto é um barato, é em inglês.
É em inglês? Não é, tipo, É, qual é a língua que universal? É foi- inglês. Ah, tá, realmente. Então, Esperanto é inglês. É. Então, não funciona muito você planejar e falar vai ser desse jeito. As coisas funcionam desse jeito. Não é. O córtex pré-frontal, é a sociedade se auto-organizando. Mas ok, tava lá. Então, essa coisa da gente aprendeu, né? Os mercadores a ter formas de se comunicar que tem uma certa universalidade, saindo da lógica de nicho, entrando em lógicas que são realmente de fusão social. A gente vai evoluindo. Quando a gente olha, por exemplo, pensa bem, ó, então aqui tá a máquina a vapor, aqui a gente tem a mecanização da indústria e tal. Nos anos 60, 70, sobretudo, o que a gente tem? O desenvolvimento dos computadores industriais e depois, a partir da metade dos anos 70, dos PCs, que não estavam chegando no público, estavam em desenvolvimento, tá? Então, esse é o primeiro momento da coisa. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma mudança de paradigma fundamental. Porque o nosso aumento agora não é simplesmente um aumento na capacidade de fazer aquilo que a gente fazia. É um aumento efetivo na produção de informações que de outra maneira a gente não faria, porque com todo o tempo, porque dado que o tempo é finito, nem com todo o tempo do mundo a gente conseguiria. Então você tem uma quebra de paradigma a partir do que muita gente chama de terceira revolução industrial, que na verdade não tem nada de industrial, ela é informacional, que é essa coisa do computador. E agora tem uma coisa diferente acontecendo, que é essa transformação da lógica da sociedade a partir da inteligência artificial. Mas resumindo, você tem dois grandes pilares, duas grandes linhas, né? O aumento cognitivo e o aumento motor. E É assim como que se a coisa agora vai. o meu cérebro tivesse migrado para as tecnologias. Isso. Então, há 3.000 anos atrás, como você tinha menos essas coisas, era mais necessário Então, você era maior. você exatamente se armazenar. Tem uma coisa engraçada que assim, Aristóteles, ele tinha uma preocupação com as pessoas anotando as coisas, tá? Essa coisa da praça pública e tal, ele tinha essa preocupação. Mas a gente só sabe isso porque Platão escreveu. Ele tinha preocupação da galera não exercitar o próprio cérebro. Exato. Entendi. Exato. Mas a gente só sabe isso porque alguém não exercitou, entendeu? Então, Que bom. é lógico. No final, essa ideia de que o cérebro é o nosso verdadeiro sistema de produção de inteligência, na verdade, inteligência não é uma boa palavra, né? Mas de tratamento, de sofisticação no tratamento do mundo, é uma ideia ingênua. É uma ideia completamente ingênua. Por exemplo, existe quase um paradoxo, existe um fenômeno muito curioso, que é o efeito Flynn. O que é o efeito Flynn? Desde que se começou a medir sistematicamente a inteligência, no final do século XIX, ela vem crescendo. Uma pessoa com uma inteligência média do final do século XIX seria considerada rebaixada cognitiva hoje em dia. Por que isso vem acontecendo? Tem alguma coisa a ver com transformação biológica? Não tem escala de tempo para isso, é claro que não. É o quê? É a maneira como a gente enxerga as coisas. A maneira como a gente enxerga está ligada ao quê, em última análise? Não o quanto de informação a gente processa no cérebro, mas o quanto esta camada que a gente está processando está estruturada em ombros de gigantes. O quanto ela já emerge de tudo. Então, por exemplo, tem muitos pais que têm muita preocupação com os filhos usando celular, com internet, etc. Tal. Eu sou um desses pais. Mas tem um outro lado que eu acho fantástico, que minha filha de 3 anos, eu sei que ela tá... por exemplo, ela já entende o conceito da internet, que, sobretudo no Brasil, né, que a internet sai do ar, entendeu? Ela entende perfeitamente, que é uma coisa que está no ar, que diferentes celulares apresentam o mesmo desenho, mas que, eventualmente, se ela sair de uma coisa que ela está assistindo, ou ela está na mesma conta, ou então ela vai precisar... que alguém bote lá para ela. Então ela entende que não é simplesmente migrar para outro celular e continuar vendo, que não é um replicador. Ela entende que tem algum gap ali no meio do caminho, mas ela entende que todos os celulares, enfim, a TV, tudo dá para você ver a mesma coisa, Ela porque a meramente internet... sabe que é possível ver um desenho num retângulozinho preto. Exato. Ela saber que isso é possível já é um avanço absurdo. Não é, total. Fora que agora com a internet e a gente tendo mídia pra caralho, a gente tem o poder de ter muito mais referência e a gente consegue tomar conclusões melhores que a gente só não conseguiria porque não tinha informação, ó, não tinha os ombros gigantes antes pra você tirar essas conclusões que agora é possível. Sim. Agora certas coisas se tornaram óbvias
mas não foi por causa de um avanço da nossa biologia, mas foi um avanço social, né? Exatamente, eu concordo totalmente com o que você tá Eu dizendo. só repeti o que você falou, de outra forma. Mas eu gostei mais do jeito que você falou.